Olá, meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e estamos iniciando a segunda temporada do programa Livros à Mão Cheia, uma realização da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba. E vocês podem ver que estamos num cenário diferente, não estamos no Palacete Góes Calmon, sede da academia, porque está em reforma, está sendo restaurado, e fomos recebidos aqui no Gabinete Português de Leitura, que fica na Praça da Piedade, exatamente no Portão da Piedade. Eu não sei mais se as pessoas lembram dessa informação, Portão da Piedade. É um prédio antigo, histórico, vocês estão vendo como ele é bonito. E está aberto o Gabinete Português de Leitura todos os dias, das 9 às 13, das 14 às 16, no horário comercial, fechando para o almoço. Os portões do gabinete ficam fechados, mas não se acanhe. Você toca a campainha que vem alguém, lhe abre e você pode conhecer e pode frequentar a biblioteca. A Piedade é o centro de Salvador, nós estamos cercados de trânsito por todos os lados, então é possível que tenha algum barulho. Se não incomodar, nós vamos seguir adiante, certo? Com a nossa conversa. E hoje vamos conversar com mais um escritor baiano e vamos aprender sobre ele, entender como funciona a sua literatura. E é por isso que eu não costumo apresentar dizendo logo todos os predicados da pessoa com quem nós vamos conversar, porque isso vai ocorrer ao longo do trabalho nosso aqui. Hoje nós vamos entrevistar o poeta Sandro Ornelas. Como vai, Sandro? Tudo bom? Tudo bem, Marcos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu conheço o Sandro já há alguns anos, né, Sandro? Há poucos. Alguns poucos. Poucos anos antes do século XX acabar. É, né? Verdade. Anos contados em décadas. Nós fomos colegas da graduação e quero começar primeiro com isso, porque nós estamos no Gabinete Português de Leituras e você é especialista em literatura portuguesa, foi professor de literatura portuguesa na UFBA durante muito tempo. 19 agora anos. Migrou, né? Você vai falar disso. Fale dessa sua paixão e por quem começou sua paixão pela literatura portuguesa. Não, você sabe, eu fiquei 19 anos lecionando literatura portuguesa e eu fui até ela por dois motivos, né? Um, o nome próprio, Fernando Pessoa, que é o escritor, poeta que eu mais li, sobre quem eu mais li, que eu mais estudei, mas muito pouco escrevi sobre ele, porque como é que a gente escreve alguma coisa de nova, de original e que faça sentido? Também, para mim, sempre foi um enigma. Ele, né? Publicou muito pouco, um único livro em vida, mas também eu fui para a literatura portuguesa muito por causa da história, sabe? Da história do Brasil em especial, tanto que eu sempre orientei pós-graduandos e graduandos sobre literatura portuguesa, pensando também no Brasil, né? Numa perspectiva comparada. Eu acho que Portugal, como Angola, como Moçambique, são portas de entrada para a gente pensar o Brasil. Né? Nenhum país vive isolado do mundo e esses são fundamentais para a gente pensar a nossa história, assim como também a nossa literatura, né? Mas então você nunca escreveu sobre Fernando Pessoa? Alguns artigos. Tem aqui, você tem aqui livros seus. Sim. Herberto Helder e as questões dos fins, né? É um poeta português, para muitos, depois do Pessoa, o mais importante, um dos mais importantes de língua portuguesa no século XX, e é alguém por quem eu também nutri muito fascínio e nutro, e aprendo muito com ele. Eu chamo de tese da tese, porque eu terminei a tese em 2006 e reescrevi até 2010, né? Fiquei 4 anos reescrevendo, ampliei, acrescentei mais coisas e é literatura comparada, né? Tem autores brasileiros, portugueses, moçambicanos, angolanos, então é esse mundo de língua portuguesa, o que alguns chamam de Triângulo do Atlântico Sul, né? Portugal, Brasil e Angola. Linhas escritas, corpos sujeitos. É aqui que tem o Alberto. O Alberto, o Ali Salomão, Rui Duarte de Carvalho. O Alberto que a gente não tem que chamar Alberto, tem que chamar
Alberto. Alberto. Mas é separado, só para deixar Só claro. na grafia. Né? Na grafia é Alberto, Exato. separado. Que é diferente eu acho que é distante de Fernando Pessoa, não o Alberto. Muito próximo do Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Pessoa. Pessoa. Sim, urbano, homossexual, marginal, uma poesia que se funde à fala, então tem algo de prosa também, versos longos. Nesse sentido, ele é muito próximo do Pessoa. Não no pensamento, mas é muito próximo através do Campos, né? E eles te influenciam. Aí aquela pergunta, desculpa, caro telespectador, desculpe fazer perguntas óbvias, mas a gente tem que fazer a tal da influência do que você lê com o que você escreve. Sim. O que é que você flagra de influência, assim, indiscutível? Mais do que no que eu escrevo, acho que é no que eu penso sobre o que eu escrevo e sobre literatura. E o Pessoa, para mim, é importante nesse sentido mesmo, né? Porque eu acho que ele é um grande pensador da poesia e da literatura, né? E como é que elas funcionam junto com a sociedade, com a política, com a história. Quando eu falei que ele, para mim, era um enigma, passa por aí. O Pessoa me ensinou muito isso, sabe? Então, não é uma influência no estilo, mas é uma referência para ver como eu funciono literariamente, né? Deixa eu tentar entender melhor isso. Você se inspira, se influencia pelo modo de pensar ou pelo método para pensar, que não tem nada a ver com o estilo de escrita, né? Ou não? Estou lhe perguntando. Não, eu diria que não tem nada a ver com o estilo de escrita, mas não é consciente, não é voluntário, nem é o pensamento do Fernando Pessoa. É uma poesia que é também pensamento. Né? Para mim é uma poesia que pensa sobre questões políticas, pensa sobre questões literárias, pensa sobre a história. Isso me interessa e isso, para mim, Fernando Pessoa funciona como uma referência. Mas o que eu quero saber é o seguinte, será que você olha para o mundo, para a literatura, para a poesia, como talvez Fernando Pessoa olharia para o que tem hoje? Será? Não. Eu estou pensando se você Eu olho para para como eu funciono. Eu acho que eu devo muito ao Fernando Pessoa. Como eu funciono enquanto escritor, crítico, escritor poeta, escritor resenhista. Tá? Isso eu acho que eu devo muito ao Pessoa, né? A poesia não está dissociada, mas ela tem uma função muito importante no mundo, nas relações, na sociedade. A poesia funciona como uma crítica da cultura, uma crítica política, uma crítica social. Quando eu estava hoje me arrumando para vir para cá, eu pela primeira vez pensei no nome do programa, Livros à Mão Cheia, porque é de um verso de Castro Alves, né? Livros à Mão Cheia e deixa o povo pensar, né? Eu achei que tinha a ver com a sua poesia, com o seu modo de lidar com a literatura. Não Livros à Mão Cheia, falando o Deixa o Povo Pensar, né? A história de pensar sobre, né? De refletir, de ter um olhar crítico. Pode ser que eu esteja pensando, alguém pode dizer que eu estou pensando isso porque você é um professor de literatura, um crítico de literatura. Mas não. Quando eu penso isso, eu penso a partir da sua poesia. Mesmo que eu não conhecesse seu trabalho como crítico, né, eu penso isso da sua poesia, que tem algo ali que vai além do que a gente superficialmente chama de poesia, né, e tem algo ali pensado e para se pensar. Você tem consciência disso? É uma consciência que tem aparecido aos poucos, de que eu acho que minha poesia ela é muito próxima daquilo que a gente chamaria uma poesia de pensamento. Né? Eu escrevo para entender as coisas, sabe? Ou me entender diante das coisas, para entender o mundo, alguma questão do mundo. Né? Faço isso com a crítica, faço isso com as resenhas, leio para isso, mas a poesia é um caminho onde eu tento achar, digamos, o modo de dizer aquilo que é mais difícil de ser dito, ou, pelo menos para mim, aquilo que é mais difícil de ser entendido. Achar palavras para dizer aquilo
que não sabemos muito bem como dizer. Né? E acho que eu estou pensando poeticamente quando eu escrevo um poema. Né? Muitas vezes eu parto de um poema sem saber direito o que eu quero dizer. É um sentimento, se chamaria de crítico, mas eu chamaria de incômodo com algo. Né? Como eu posso escrever um poema sobre esse sentimento de incômodo com algo? Algo o quê? Muitas vezes eu não sei. E o poema vai surgindo, né? Assim, metáforas para tentar explicar para mim mesmo alguma situação. E hoje em dia eu diria que é um mal-estar com o Brasil e com o mundo. Tem muita coisa que a gente não entende direito como dizer e como explicar, mas a gente quer buscar palavras para dizer. Mas tem esse incômodo do momento, né? Mas tem um incômodo da existência, de por que, a velha história de por que existimos, essas coisas. Eu diria, não é uma pergunta básica. Não é uma pergunta metafísica. Eu diria que a grande parte do meu mal-estar com a vida, ela é isso. Eu posso até explicar isso junto com os livros, de uma certa maneira, que é como eu hoje, depois de tanto tempo escrevendo e publicando, eu vejo. Né? Na segunda década, na década passada, década de 10, né, entre 10 e 20, bom, eu passei por um período muito tenso da minha vida, né, vivendo muitas coisas profissionalmente, pessoalmente, uma longa depressão, sabe, que eu acho que tem a ver também com temperamento de uma certa maneira natural, só que o Brasil não ajudou, a profissão não ajudou, a casa não ajudou, então isso meio que guia um certo olhar para o mundo e para mim, que gera conflitos, né? Eu fiquei um bom tempo sem publicar também. Hoje em dia eu acho que voltei a publicar, eu escrevi muito, mas não publiquei, não conseguia concluir nada. Hoje eu entendo esse pensamento meu, essa poesia de pensamento muito de uma maneira fragmentada também, né? São tentativas de dizer, são esforços que eu faço para tentar entender, entender esse mundo, mas me entender nesse mundo. E aí, digamos, eu acrescento um outro problema, que me entender nesse mundo. Então, a gente tem um percurso a percorrer em relação a isso, né? Os seus livros, porque, novamente, a gente falando dessas coisas, alguém pode achar que é uma poesia cerebral, porque a gente está falando de pensar, de investigar. Alguém pode pensar que é uma poesia cerebral, mas não é. Eu não acho que seja cerebral no sentido de arquitetonicamente bem pensada, né? Eu acho que eu sou muito mais, para usar aquela distinção, muito mais dionisíaco do que apolíneo, né? Acho que minha poesia é muito movida por pulsões, não por conceitos, embora em algum momento um conceito acabe organizando, na minha opinião, o livro. O livro surge no meio do caminho, eu falo, entendi o que é que eu estou escrevendo e vejo aqui algo possível de ser publicado. Aí eu começo a reescrever, tem um cerebralismo posterior, mas nasce sem dúvida de uma pulsão. Eu tenho um amigo que diz que eu sou um poeta do século XIX. Nossa, então a gente tem uma viagem longuíssima e intrincada para fazer. A partir dos seus livros, o primeiro é este... Não, cadê? O primeiro é esse, Simulações, né? E não sei, a gente vai se organizar para ver se a gente começa mesmo com ele, porque às vezes o começo não está no primeiro livro, né? Talvez esteja em outro lugar. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, depois do intervalo, porque é muito assunto para a gente tratar quando a gente trata da poesia de Sandro Ornelas, poeta, professor de literatura portuguesa e professor de teoria da literatura. É o cara que estuda e lida com a teoria e pratica a poesia. Daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com o poeta e professor Sandro Ornelas. E aí, estávamos antes falando de literatura de um modo geral
E Sandro agora vai começar a nos explicar a sua literatura. Explicar, né? Explicar é muito forte, né? Sou a última pessoa. Aqui são seus livros, eu conheço o primeiro, Simulações, né? Em obras eu acho que eu não cheguei a ver. E o último, cadê, meu Deus? O último, assim, o penúltimo, né? Colecionador de Nada, seguido de Ode Florestal, né? Seu também. Mas por onde a gente pode começar? Assim, se alguém for tentar te entender, você acha que deveria começar por onde? Nossa, essa pergunta foi difícil. Eu acho que desista de tentar me entender, mas eu posso dizer que eu gosto muito e acho que funcionam esses dois, que são de datas muito diferentes. Esse de 2008, Trabalhos do Corpo, e esse de 2021, Dói-me este mundo. De Violentas Esperanças. Exato. Dói-me este mundo, de Violentas Esperanças, Trabalhos do Corpo e outros poemas físicos. Exato. Eu lembro da época que você lançou, eu lembro do título exatamente, eu não cheguei a ver o livro, né? Pois é, Trabalhos do Corpo me parece, eu tenho uma desconfiança, e vou falar assim de maneira franca, né? Eu fico achando, Sandro Ornelas, Trabalhos do Corpo, tem algo mais aí que não é corpo exatamente, tem alguma coisa a mais, né? Eu acho que Sandro não falaria de corpo, apenas corpo, é outra coisa. Sim, sim. Não é o corpo. Todo mundo pensa que é um livro de poemas eróticos. Pois é, eu não achei que Exato, fosse. mas não é porque isso que está sendo no meu você, horizonte. eu não achei que fosse. Eu estava eu escrevi esse livro junto com a minha tese, que também é sobre escrita e corpo. E sempre me fascinou como é que a gente conecta o corpo com a escrita, né? O ato físico de escrever, mesmo no teclado. Hoje em dia eu brinco que a gente escreve muitas vezes no celular com o dedo. E quando eu escrevo com o dedo no celular um poema, ele sai de forma diferente quando eu estou digitando e quando eu escrevia muito manuscrito, né? Acabo pensando que isso tem uma interferência no modo de escrever. Aí é um pouco isso que está no horizonte. O trabalho do corpo são os poemas, né? São resultado e de um esforço físico mesmo de escrever. Acho que escrever cansa ou revitaliza, mas tem alguma coisa sei lá, com o modo físico de você se comportar diante da caneta, do papel, do teclado ou do celular. Mas na poesia também, eu sempre faço essa reflexão sobre poesia e prosa do ponto de vista da dificuldade meramente física mesmo. Para você escrever um poema, você não tem tendinite, né? Não chega a ter. Para você escrever um romance ou uma prosa, físico. Você tem tendinite. Sim. E depois você descobre que está ruim. O poema, se for ruim, você passar 15 anos escrevendo um poema, não são 15 anos de tendinite. E a prosa são 15 anos, sim. Pode lhe dar realmente uma tendinite. Mas talvez, bom, eu escrevo poesia também, mas muito menos hoje em dia, mas talvez tenha um cansaço, eu acho que tem um cansaço, é desse cansaço que você está falando, né? Não apenas, bom, você é um poeta lírico e você sabe que uma brisa, um vento, um arrepio estimulam a poesia lírica. E é disso também que eu estou falando, sabe? Tem um erotismo nisso, né? O corpo está vivo. E a poesia é muito estimulada por essas sensações. Um erotismo de sensualidade, de sensorialidade, nesse sentido, e que né? passa para a criação do poema e que está na metáfora. Em qualquer metáfora tem uma tentativa de trabalhar e elaborar essas experiências sensoriais, não apenas as eróticas. A metáfora eu acho que é um pouco disso, né? Você lidar, como eu falei na primeira parte, lidar com aquilo que você não entendeu muito bem. Camões e o amor, né? Aproveitar que a gente está aqui no gabinete, né? Como é que eu defino o amor, né? O amor é fogo que arde sem se ver e o soneto todos são tentativas de definir o amor, né? O amor é metáforas que ele vai construindo para tentar definir, mas não definir intelectualmente, definir metaforicamente, sensorialmente, né? Ferida que dói, mas não se sente. Então, isso é um trabalho do corpo, né? Do corpo, no caso aí, apaixonado, mas também do corpo que escreve buscando modos de dizer aquela sensação que é tão pessoal, única e enigmática.
e Dói-me este mundo de violentas esperanças. Bom, esse é parte de uma coisa que desde 2019, né, o Brasil, eu publiquei em plena pandemia, né, 2021, mas com poemas que vinham sendo elaborados na década, né, antes dele, eu diria, para explicar um pouco ele, eu escrevi-o em obras, que não foi um poema, um livro que eu escrevi. Se você olhar ele bem, ele é uma série de fragmentos. Eu não vinha conseguindo terminar nenhum livro ao longo da década de 10, né? Não vinha, e só tinha fragmentos esparsos, até que um dia eu percebi que, quando eu cheguei nesse conceito em obras, né, algo que está sendo construído, mas ao mesmo tempo a capa é de canudos, né, já arruinado, era um pouco a sensação que eu tinha vivendo no Brasil na década anterior. Aquele verso do Caetano, aqui tudo é tão novo e já é ruína, tudo é tão... construção e já é ruína. Exatamente. Construção já é ruína. Eu acabei chegando a essa ideia mesmo de uma linguagem que vai se arruinando à medida que o livro vai sendo lido. E o Dói-me este mundo, também eu peguei livros que eu vinha tentando compor, mas nunca consegui concluí-los. Então é um livro composto com, digamos, partes de outros livros que ficaram pelo meio do caminho, né? É um livro feito de fracassos, no sentido de que foram livros que não deram certo. Toda vida é feita de fracassos, não só o livro não, você sabe disso. Não tem sucesso, um sucesso em viver, a gente vai batendo a cabeça, né? Aí eu acho que poesia para mim também é isso, né? Um bom leitor de poesia, ele sabe que ele nunca vai chegar ao poema pleno, ele lida com fracasso. Mas para mim é muito claro assim de que minha literatura e minha visão de literatura é de que é algo sempre inacabado, sabe? Sempre por acabar. Joga para o leitor acabar se ele for capaz, se ele quiser, se ele brincar, topar o jogo. E aí você lida, falando do poema, da poesia que está sempre por se fazer e não acaba, como é que você lida com as formas clássicas do poema, né? As formas fixas e como é que você se relaciona com isso? Muito bem, também. Eu acho que foi o Eliot que falou que a expressão, né, pode ser datado, o verdadeiro poeta, nenhum verso é livre. Então, eu estou sempre tentando falar em voz alta e ouvir ritmicamente o que eu estou escrevendo. Para mim, aquilo tem que funcionar em algum sentido do ponto de vista oral. E quando eu falo vocalizar, falar em voz alta, tem a ver com as formas fixas, né? Tem a ver com os ritmos, com os metros. Para mim, os metros e os ritmos funcionam muito como modalizadores da vocalidade, né? Como você vai falar em voz alta, não é declamar, mas falar o poema em voz alta. Por mais que eu escreva em versos livres, né, o momento da quebra do verso, para mim, é fundamental para modalizar a pausa, a respiração. Ou não, né? Bandeira fala que o verso é a unidade rítmica mínima do poema. Né? Então, para mim, é sempre ritmo, é sempre fala. Tá? E o ritmo a gente aprende, claro, por intuição, por vivência, por musicalidade pessoal, mas também através dessa técnica, né, mais clássica, com as suas formas, o soneto decassílabo, as redondilhas. Porque um soneto é muito difícil de fazer, mas um bom soneto é muito bom de ouvir, né? Sim. É dificílimo de fazer ali, mas é muito bom de ouvir e soa natural, né? É o ritmo da fala, né? É o ritmo da fala, mas eu diria mais do que o soneto é o verso. Então, não, se a gente pensar no português, não é o decassílabo, é a redondilha dos cordéis e do cancioneiro popular, né? Esses, então, estão muito mais adequados ao português do Brasil, em especial, né, eu acho. Então, dominar o metro, acho que tem a ver principalmente com você gostaria que aquilo fosse falado. Então, acho que é isso que me interessa enquanto poeta. As formas fixas, elas te dão um repertório para você usá-las ou não, a depender do momento. Então, é aquilo, né? O verso, no final das contas, nunca é totalmente livre. Então, e aí a gente estava falando antes da sua
tentativa de se entender, de entender o mundo, algo aqui pensando, mas a partir desse momento, você como escritor, pensa no outro, no leitor. Né? Porque quando você está pensando a forma do poema, você pensa como essa sua investigação chegará para o outro. Mas sabendo que é um poema e que de alguma maneira tem que tocá-lo. E aí, nisso que você está conversando comigo, acho que uma maneira que eu tenho de tocar o leitor é justamente buscando acho que a musicalidade entra aí, né? Rimas internas, jogos de palavras, né? Tem uma musicalidade das imagens, então não é que ele me entenda conceitualmente, né? Mas que ele curta o poema, só que eu acho que as pessoas têm a tendência a ler poesia tentando entender o que você está dizendo e não se apropriando do poema, né? Aquela história de saber o poema de cor, de coração. Quando eu quero que as pessoas saibam de cor, de coração, e não queiram me entender, que nem eu me entendo. Eu já vi você lendo poemas em algum lugar, não lembro agora onde, e sua relação com o palco. Aí você falou, não necessariamente declamação, mas nós temos declamação, dizer, recitar, ler, né? Sim. Você está em que categoria de poeta quando é levado, e eu acho que no seu caso deve ser isso, quando você é obrigado a se exibir? Sim, né? não é muito fácil, não. Você faz como? O que é que você escolhe? Como é que... Não, aí eu treino antes, né? Se você olhar, tem alguns poemas meus aqui em alguns livros que eles estão marcadinhos, as pausas, aqueles que eu costumo falar, né? A pausa, se eu for fazer um enjambement, né? De um verso para o outro, se eu vou ligar sintaticamente, acho que é fundamental. Eu falo para os meus alunos, não leiam correndo num único fôlego. Deem pausas, respira, né, para falar palavra por palavra, sílaba por sílaba. Fale o termo que você gosta de usar em vez de enjambement. Cavalgamento. Cavalgamento, acho tão feio. Porque a leitura, o ritmo, ele não termina num verso, ele te obriga a continuar no seguinte, né? Então é como se você continuasse o galope, que galope inclusive é um tipo de ritmo nordestino, né? Nossa, é uma briga minha com o Sandro. Ele gosta de cavalgamento. Eu digo, como é que a pessoa vai falar cavalgamento se existe uma palavra tão linda, francesa e fresca como enjambement? Eu não vejo necessidade da pessoa jogar fora uma palavra tão fresca como enjambement. Que loucura. E eu afirmo que não é nenhum patriotismo da minha parte, não. É só usar. Enjambement você tem que se explicar muito, cavalgamento não. Você vai, um verso, o verso não, a frase não acaba, explicando, né? A frase não acaba no verso, né? Ela passa para o outro verso. Ela quase que te obriga, sintaticamente, a continuar o raciocínio no verso seguinte, não dá aquela pausa clássica na rima, né? Para na rima e respira. O poeta te obriga a continuar no verso seguinte. Certo. Desses três, passaremos para qual? Não, a gente acabou não falando do seu primeiro livro, Simulações. Meu sim. Deus. E dos outros todos. O Simulações é um livro, eu só vou fazer um teaser, né? Porque daqui a pouco a gente vai parar, tá? Simulações foi prêmio da Fundação Casa de Jorge Amado, prêmio Copene, né, era o nome que a empresa tinha na época, não tem mais, a gente pode falar, ela não está mais patrocinando literatura, que não eu existe saiba, mais né? com esse nome. Então deveria voltar a patrocinar a empresa que se chamava Copene. Foi vencedor do prêmio da Fundação Casa de Jorge Amado. Para autores inéditos. Para autores inéditos. Isso. E aí, finalmente, nós vamos voltar para o começo de tudo, né? Você ali, jovenzinho, ou na graduação ainda, ou na pós-graduação, mas acho que estudante ainda, né? Estudante. A estudante ainda lançando o seu primeiro livro. Então, nós voltamos daqui a pouco com o Livros à Mão Cheia.
voltamos com Livros à Mancheia, hoje conversando com Sandro Ornelas, poeta, professor de literatura da Universidade Federal da Bahia. E prometi os Simulações e vou continuar prometendo, porque antes dos Simulações eu quero falar do Limiar, que é o Sim. último livro e que é um livro mais seu ou mais de Marúzia Dutra? Se eu disser que é mais dela, ela não vai me perdoar. Nós dois pensamos o livro, mas partiu dela a proposta para que eu escrevesse algo, escrevesse um poema pensando nas fotos que ela já tinha, né? Ela tinha o design meio que elaborado minimamente. Eu escrevi, ela falou 30 versos, eu escrevi 30 versos, teve uma composição específica, eu vi as fotos, mas depois as fotos foram ordenadas a partir dos versos, né? Então não era um ensaio fotográfico que eu, digamos, legendei com versos. E eu estou chamando de verso porque eles podem funcionar como um poema autônomo, mas no final vem um poema inteiro onde ele pode ser lido todo e nota-se que eles não funcionam autonomamente, né? E a sequência de fotos foi feita a partir do poema, né? Então, sem dúvida, é um livro nosso. Eu interferi bastante além da escrita. E ser provocado assim com imagens, como é que é? Na verdade, nem é tão novidade, porque a gente faz um exercício desse quando é criança na escola, né? Sim. Do quadro lá. Você fez desses exercícios? Eu não me lembro, mas isso é muito comum, escrever sobre. A ecfrase, né? Que é uma figura de linguagem clássica, que é a representação verbal, usar palavras para descrever uma representação visual. Um quadro, uma foto, embora eu não tenha pretendido isso, né? Eu não queria que os versos funcionassem como legendas, nem as fotos fossem ilustrações do poema ou dos versos, mas caminhassem paralelamente, tá? E eu sempre achei que poesia e fotografia são irmãs gêmeas, né? Então, a coisa de construir, a metáfora é construir uma imagem também, que tenta explicar algo. Então tenta dar conta de algo. Então, e hoje em dia a gente vive numa época em que a foto, né, eu diria a imagem, mas a fotografia está à mão de todos, né? Todos são meio fotógrafos, muito amadores, eu também, mas a foto é um modo de linguagem muito contemporâneo. Então, nada como botar a poesia também para dialogar com fotos que tentam dizer algo, para além daquilo que está fotografado. Bom, vamos falar de Simulações, finalmente, caro espectador. E eu queria ler o poema Abertura, que é uma abertura. Não sei, eu vou ler pela primeira vez, tá? Desculpem se eu não ler bem. Abertura. Escrevo rápido e prático, ríspido, sentidos quase físicos, linhas de fuga, perfumes femininos, poemas como desejos, beijos, bilhetes suicidas, querelas românticas de versos e vida. Escrevo sempre entre um vídeo e uma música na gaveta esquecidas dívidas e dúvidas. A vontade de escrita vai viva pelo corpo como mordida de aço nervo novo na linguagem gasta do fracasso. Tudo que a gente conversou está aí. Eu me espantei agora, né? Que bom que você notou. Não sei o que dizer. Que bom que O você vídeo, notou. a imagem, o corpo, a sensualidade, mas a própria escrita, o fracasso, que é o inacabamento da vida. Sim, gostei. Tá tudo aqui. Fale algo sobre isso. Tá tudo aqui. Sim. Será que o tempo todo você está, nos seus livros todos, você está abrindo esse poema? Mas eu Gente, acho que será? todo escritor, de alguma maneira, ele está tentando, ao longo da vida, dizer alguma coisa que ele não sabe muito bem, né? Todo mundo, né? Todo mundo, quando se expõe, fala, escreve, tem um inconsciente da escrita, aquilo que a gente não sabe.
Alguém está vendo o que você não vê. Você acha que quis dizer, mas não disse o que você quis. Você disse um monte de outras coisas. Exatamente. Está tudo aqui. É verdade, está tudo aqui. E, inclusive, a questão da forma, né? Porque tem os enjambements aqui, Tá. né? Você tem que ler uma vez para poder decidir como você vai ler. E tem as rimas, mas elas não estão nos finais dos versos. As palavras vão rimando em posições diferentes, ou seja, a musicalidade, para além do enjambement. Para mim é importante isso. E não tem uma pontuação que defina como vai ser lido. Você tem que escolher se a frase acabou, se vai começar a outra. Você tem que fazer escolhas eu ter de feito esse leitura. último livro junto com fotos, né? Eu dando uma entrevista para a Kátia, eu falei que eu sei o quanto Kátia da minha... Borges, a jornalista. Isso, jornalista, poeta, eu acho maravilhosa. Eu falei que eu sei o quanto a minha poesia deve à cultura audiovisual de quem cresceu nos anos 80. Né? E o videoclipe para mim é uma linguagem muito importante pessoalmente, né? Então, a ausência de pontuação, as imagens que se sucedem vão se justapondo. Eu falo isso para os alunos, todo mundo vê um videoclipe, vê aquela sucessão de imagens meio fragmentadas e acompanha e gosta aquele combo de sensorialidade, né? Música e imagem se sucedendo. Mas quando se deparam com o poema, querem entender o que o poeta quis dizer. Falo, não é tão simples assim. Exatamente. Você foi um menino MTV, um jovem MTV? Jovem sim, menino não tinha MTV Não, na época, eu sou um pouco mais velho que muito mais velho que a MTV, mas sim, cresci, digamos, a adolescência nos anos 80, eu digo, da redemocratização e de uma abertura cultural, que eu sou de Brasília, né? Crescido em Salvador, mas eu sou de Brasília, então nos anos 80 tinha aquela coisa do rock de Brasília, e para mim isso foi também formativo, né? Foi informativo e formativo, sem sombra de dúvidas. Você sabe que na minha organização de como é a literatura baiana, você faz parte do núcleo de Brasília. Na sua, né? Você, Lima Trindade, e quem anda com vocês, que não por acaso são só baianos. Mas olha, você nota uma coisa, tem até a ver com isso, com um dos livros aqui, que é o Formas de Cair, que eu inclusive assino com outro nome, S.O., né? Santos Ornelas, meu pai e minha mãe. Sim. Exato. O primeiro poema, chamado Romance de Formação, é uma brincadeira com o romance de formação, que é sobre um personagem, como ele vai se formando, né, desde a infância até a idade adulta. Eu o assinei assim porque ele é o mais pessoal. E essa primeira parte toda brinca com essa história de estar em fronteiras, né? Ser clandestino onde você vive, ser clandestino onde você nasceu, não ter um pertencimento muito bem delimitado. Isso em vários sentidos, não apenas geograficamente. Então, isso para mim é importante e eu diria formador. Talvez até desse fracasso, dessa incerteza no mundo em que todos sabem muito bem quem são, onde vivem, o que querem e fazem sucesso. Então, chamar vocês do núcleo de Brasília da literatura baiana reforça essa ideia, é como eu me sinto. Agora, como se é de fato... Porque assim, meus pais eram baianos, né? Eu vinha para cá desde pequeno e eu passei a morar aqui com 12 anos de idade. Embora eu tenha voltado algumas vezes a Brasília, nunca tenha abandonado Brasília. Eu cresci em Itapuã. Pronto, sabe? Pronto, perto da Lagoa do Baité. O título de baiano. Não, eu não quero de você apenas. Eu sei e eu me dou ele. E aí nós temos Isto Não É Uma Carta, da coleção Cartas Baianas. Sim. É um livro que eu gosto muito, porque eu nunca soube como classificá-lo. Eu me lembro que você perguntou uma vez, eu falei, olha, eu não sei, eu estou chamando de fragmentos. Tem forma de prosa, eu estou dizendo forma de prosa, que eu tenho medo de você dizer que não é prosa. Forma de prosa, são prosa. É prosa mesmo? Passagens muito poéticas, mas diria poemas em prosa. Então, e eu diria que
tem uma história de uma certa maneira. Agora o André, né, André Portugal, o editor, ele a certa altura falou, ele escreveu num prêmio e falou, escrevi em crônicas. Mas hoje são crônicas fragmentadas e não foram escritos sendo pensados como crônicas. São textos que eu vinha formulando de 2008 a 2020. Mas é que a crônica é o lugar para onde todo mundo corre quando não sabe o que é. Eu fico com não sei o que é, mas pode hoje em dia ter chamado de crônicas, mas com um adjetivo, crônicas fragmentárias, arruinadas, né? E o que dá uma certa unidade a tudo isso é que lá por 2008 eu escrevi 17, tinha mais fragmentos, eu eliminei fragmentos me dirigindo ao interlocutor, né? Imaginário, um tu, um você, como se fossem cartas, sobre o próprio ato de escrever. Então eu fui espalhando esses textos ao longo do livro e dentro dele eu juntei uma série de outras reflexões e passagens poéticas, enfim. Eu gosto muito dele. E Colecionador de Nada, seguido de Ode Florestal. Sim, também são 2 livros em um, né? Ode Florestal é um poema enorme em que eu tento fazer uma espécie de tradução do Fernando Pessoa com o heterônimo Álvaro de Campos, a ode marítima dele, do mar para a floresta, né? Da decadência portuguesa, lá 100 anos atrás, para o Fernando Pessoa, para essa sensação de fim de mundo em que a gente vive no início do século XXI, 100 anos depois, né? E um fim de mundo cujo, digamos, não diria solução, mas um alívio, uma possibilidade está aqui no nosso quintal enquanto brasileiros, que é a natureza, a floresta e os indígenas, né? O modo de vida indígena. Então eu tento lidar um pouco com isso, eu queria que fosse publicado autonomamente, mas estava difícil e quando surgiu a oportunidade de publicar eu anexei, eu já vi isso em outros livros de outros poetas, né? Um livro seguido de outro. Tá? E o primeiro é uma coleção de poemas também, sempre eu diria livros meio falhados, mas tem algo de seriado neles, né? São blocos de poemas que formam conjuntos autônomos de uma certa maneira. Você diria que você está numa fase... Bom, você tem publicado mais, com bastante regularidade, né? Você está numa fase mais confortável com a publicação... Falando publicação e não com a escrita que você estava escrevendo. Sim. Mas com a publicação... Sim, com a publicação sim, eu acho que tem a ver com a idade também, sabe? Eu escrevi muito na década anterior, mas não conseguia completar nada. Agora esses livros que eu fiz até o Colecionador de Nada, foram 5 se não me engano, todos eles começaram antes de 2019. Então também essa série, ela é a possibilidade de fechamento do que eu vinha fazendo e não conseguia, pelo caos mental, pessoal e brasileiro, fechar. Agora eu consegui fechar e eu estou querendo também dar um tempo para poder acabar novos projetos, se eu conseguir. Mas é também mais confortável com a publicação, sim, né? Acho que tem a ver, como eu falei, com a idade, com maturidade, agora eu consigo me ver, ainda mais depois da leitura desse primeiro poema, em perspectiva, sabe? E acho que isso ajuda a você a ficar mais à vontade com o seu mundo de publicações, de escrita literária. E você, né, sente, você falou muito de falhas, de inacabados e tal, e você sente que há um conjunto que você pode dizer, olha, isto aqui pronto, posso pôr na prateleira e vou fazer outras coisas ou não? Como é que você lida com esse conjunto de livros? Eu acho que tem um conjunto, mas você sabe que eu tenho um projeto que eu não sei se vai sair do papel, né? Que é reescrever todos os livros de poemas e publicá-los juntos, né? Não reescrever, digamos, uma poesia reunida, mas fazendo reescrevendo aquilo que eu acho que pode melhorar, né? E mudando, não deixando os livros ordenados, mas fundindo, misturando tematicamente poemas de livros diferentes. Então, ao invés de fazer uma obra completa, você reescrever para fazer como se fosse um grande e único livro. Uma obra que está sempre em obras. Uma obra em obras. Que bom, né? Então ainda tem muito para a gente escrever e conversar depois, né? Para você escrever e a gente conversar depois sobre. Sim, né? Sim, claro. Tem, espero que tenha. Terá, com certeza.
Obrigado, Sandro. Obrigadinho, Foi Marquinhos. muito bom conversar com Gostei você. muito, mais valeu. uma vez, já conversamos outras vezes, né? Além das conversas todas na época da graduação. E das fofocas que não E vão das entrar aqui. fofocas que não vão. Este foi o Livros à Mão Cheia, realização da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba. Abraços, até o próximo programa.